Olá a todas, todos, todes. Vamos começar nosso terceiro encontro do Feminismo é para quem? Já tivemos dois. O primeiro foi sobre masculinidades e o feminismo, né? Os feminismos. O segundo foi sobre a criação de meninos. Foram os dois muito potentes, muito legais. E eles estão no YouTube, para quem não teve a oportunidade de ver. E aqui temos algumas pessoas que já conhecem a gente, né? Já vêm acompanhando, mas uma breve introdução do nosso coletivo, né? Estamos aqui, né, do nosso coletivo, eu, Bárbara, Cássia, Cris, né, hoje aqui. E nós somos um coletivo desde 2020, mais ou menos, mas estudamos juntos as questões de gênero dentro da psicologia analítica, né, dentro da psicologia junguiana desde 2018, com grupos de estudos, com produções, com apresentações em congresso e tudo mais. E agora a gente iniciou com esse projeto que tem como principal pergunta, né, o feminismo é para quem? Então a gente tem chamado pessoas que a gente admira, né? Pessoas que a gente quer trazer para compartilhar um pouco dessas perspectivas. E às vezes são alguns temas específicos, né? Como, sei lá, criação de meninos, a gente vai ter mitologia iorubá, a gente vai ter ecopsicologia. Então, são alguns temas também dentro desse guarda-chuva, dessa pergunta, para a gente construindo juntos essa resposta, né? De para quem que é o feminismo. Então é isso, fiquem atentos que a gente vai continuar divulgando mais encontros. Então agora eu vou apresentar nossos convidados, né? A Camila tem formação e exercício profissional em psicologia clínica e social, pesquisa e docência, especialização em psicologia analítica e ética e ensino de filosofia. E tem mestrado em comunicação e sociedade. Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. E o Gustavo Pessoa, analista, membro da SBPA, doutorando no programa de Psicologia Clínica da USP, pesquisador, coautor do livro Escutando Dissidências, organizador e autor do dossiê Diálogos Contemporâneos com Jung, lançado na revista Cult. Muito obrigada também por aceitar o nosso convite e compor essa discussão que para a gente é muito cara. Bom, então vamos começar com a Camila. Passo a palavra para você, tá bom? Maravilha, Luna. Boa tarde, então, oficialmente, pessoal. Desculpa pelo atraso, o computador reiniciou bem na hora de eu entrar e demorou um pouquinho. E aí eu vou iniciar sem muitas delongas, assim, porque a gente tem aí esse tempo mais encurtado, né? Então, para não comprometer muito desse tempo, e aí a gente também vai ter um espaço para diálogo no final, aí a gente pode ampliar e contextualizar um pouco mais, né? Mas só dizendo um pouco de como a gente foi pensando, né, Luna e Gustavo, uma temática e um nome para essa nossa conversa, né, quando a Luna fez o convite, né, e agradecer a Luna e as manas da Apotecárias, né, pela abertura do espaço, principalmente, né, para todos nós. É, eu pensei em trazer, em compartilhar aqui uma escrita que aconteceu no cenário da pandemia, né? Foi uma escrita que eu fiz em 2021, 2022, mais ou menos, e para a gente dialogar e pensar um pouco sobre as temáticas e as vivências de vulnerabilidade e o que que o queer, né, tem a ver com isso, o que que ele aporta para isso, né? E aí, esse texto, a gente chamou a nossa conversa de vulnerabilidade, de o queer em nós, né? E o texto, eu chamei de vulnerabilidade das formas de resistir. E o texto ele tem três eixos. Eu vou fazer uma leitura aqui, tentar fazer uma leitura que seja comentada, né? Espero que dê para acompanhar, que não fique muito enfadonho ou muito cansativo, né? Mas a gente não vai conseguir entrar em todas as partes do texto, então eu selecionei pelo menos dois eixos dele, né, para a gente poder passear um pouquinho.
E aí, já iniciando com ele, eu fui pensando a partir de duas frases, né, que eu usei como epígrafe, né, para pensar com. Uma primeira é do Peter Pilbert, né, no texto Biopolítica. Ele é um filósofo húngaro, mas radicado no Brasil tem muitos anos. Atualmente ele é professor da PUC, ainda, se eu não me engano, né? E nesse texto ele diz para a gente o seguinte: eu vou fazer uma pergunta absurda. Como ter a força de estar à altura da sua própria fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza, de cultivar apenas a força? E aí, junto com essa epígrafe, uma outra, que no momento da escrita eu acessei esse texto, né? Ele já tinha sido escrito antes, pela ocasião do incêndio do Museu Nacional no Rio, né? Foi um texto, uma matéria na revista Piauí, do João Moreira Salles. A matéria chama Salvador, a respeito da força e da fragilidade. E ele dialoga no texto com a Simone Weil, onde ele escreve, é uma frase bem pequenininha, né, a que eu tirei para pensar. A desatenção é a primeira etapa da violência. Então eu inicio assim, né, até muito recentemente, a questão que nos coloca o Peter Pilbert nessa epígrafe, ela ia acionar em nós um modo de recepção reativo. Isso seria realmente um absoluto absurdo. Mas vivenciamos, enquanto sociedade global e tecnológica, o acontecimento provavelmente mais marcante deste século XXI, desde e até então. Fomos jogados violentamente para um futuro que se anunciava e resistíamos. Seja qual for o direcionamento e a proporção que a pandemia da Covid-19 tome na vida singular e na vida coletiva, um acontecimento dessa magnitude muda radicalmente a experiência de estar e ser vivo no planeta danificado, né? Fazendo referência a uma antropóloga que é uma pensadora da relação entre humanos, não humanos, das ecologias, que é a Anna Tizink, né? E ela usa esse termo no planeta danificado, né? E é a partir dessa imagem e com o convite dessas epígrafes, né, que a gente vai entrar já nesse primeiro eixo. E aí nele eu busquei pensar uma interrelação, um entrecruzamento entre vulnerabilidade, identidade e diferença, né? E para iniciar essa conversa, né, chamamos então alguns princípios e atribuições históricas, culturais e estereotipadas do feminino e do masculino. Do primeiro, acolhimento, cuidado, afetos amorosos, e vulnerabilidade, passividade e loucura. Do masculino, restrição, castração, cisão, agressividade e força, atividade e razão. Quando começamos a articular vulnerabilidade, identidade e diferença, parecem existir naturalizações que direcionam a identidade para um polo feminino e a diferença para um polo masculino. Isso nos mobiliza a pensar se estamos tratando de fato de polos tão opostos assim, e ainda a refletir sobre uma inversão que pode experimentar na outra ponta o que há de atributo masculino numa lógica que associa a vulnerabilidade exclusivamente com atributos femininos. Aqui eu estou pensando com uma teórica feminista que trabalha com as temáticas de vulnerabilidade e de violência, que é a Erin Gilson, né? É uma teórica norte-americana. E é interessante a gente notar também uma outra manifestação ao pensar nessa inversão, ao pensar nesse avesso, né? Enquanto, para o feminino, os três primeiros atributos, né, acolhimento, cuidado e afetos amorosos, eles deflagram modos dominantes de recepção positivos e os três últimos, vulnerabilidade, passividade e loucura, deflagram modos negativos. Para o masculino, o que nós tentamos formular como princípios contrários ou supostamente opostos aos dos femininos, os primeiros, a castração, a restrição, a cisão, a agressividade, aparecem como negativos. E os segundos, a força, a atividade, a razão,
como positivos na nossa cultura hegemônica. Se a vulnerabilidade, é, ela sendo considerada como lógica, que é uma aposta dessa escrita, se a vulnerabilidade é o que nos une a nós todos, contendo em si unidades implícitas e a vulnerabilidade construída, ou mais precisamente, os processos de vulnerabilização, é o que nos segrega, engendrando discriminações explícitas, o que estamos dizendo é que na primeira concepção há uma aproximação das diferenças quando a gente assume a vulnerabilidade como compartilhada, enquanto na segunda, os processos de vulnerabilização, neles são as identidades que nos separam. E as identidades, elas são forjadas na tensão. Elas se apresentam como necessárias quando estamos diante do outro, que é concebido como estranho, como estrangeiro, como exótico, de maneiras depreciativas. Aprendemos com Butler, e aqui eu estou fazendo uma referência num período de escrita dela que foi sendo desdobramentos dos estudos de gêneros iniciais, né? Quando ela começou a escrever sobre a vulnerabilidade, sobre a precarização da vida, sobre os corpos pelos quais se pode chorar, né? Sobre o luto, né? O direito ao luto, né? Então, aprendemos com Butler que para diferenciar vulnerabilidade de precariedade, é preciso ter em mente que a primeira existe antes da segunda, isto é, aciona uma condição compartilhada de vulnerabilidade, também chamada nos estudos de diversas áreas de conhecimento acerca do tema de tese da vulnerabilidade. No entanto, a filósofa e pensadora da teoria queer afirma também que a condição de vida precária que ocorre da falha da infraestrutura de suporte e de apoio acentua a vulnerabilidade. Isto é, acontece quando é negada a existência de vulnerabilidades. Portanto, existem vulnerabilidades específicas, e diríamos que esse é o ponto de virada para os processos de vulnerabilização. O professor Bruno Leal, da Federal do Pará, né, pensando sobre a temática de vulnerabilidade também, ele nos conta que é a partir da identidade que a condição de vida de um determinado indivíduo ou grupo se torna precária em relação a outros. Isso mostra que a relação congênita e proporcional entre vulnerabilidade e precariedade e a implicação de uma na outra se dá no direcionamento da precariedade para a vulnerabilidade. Então, quanto maior a condição precária, mais se é vulnerável. Só que a recíproca, ela não é verdadeira. Não necessariamente a vulnerabilidade do lugar onde a gente está fazendo uma aposta aqui, enquanto assumida, desde uma vulnerabilidade compartilhada, desde uma condição ontológica, ela não necessariamente implica em precariedade, em uma precarização da vida. A precariedade, ela parece se vincular muito mais aos processos de vulnerabilização, quer dizer, quando as diferenças evidenciadas pela própria formação social de identidades passam a configurar uma lógica de exclusão. E a partir dessa lógica, a pessoa vulnerável é concebida por traços de incapacidade, impotência e fraqueza, inserida em uma condição redutiva, como se tivesse nada qualquer possibilidade de ação. O que acontece muitas vezes é que tomamos ideias, normas culturais e sociais como verdades naturais e acabamos sendo possuídas por elas. Esse sentido essencial de quem a gente é até certo ponto o funcionamento de um conjunto de normas sociais. E aqui a gente está pensando com a Butler e com a Erin Gilson novamente. E que é difícil a gente deixar para trás essas imagens dominantes sem perder um senso que é tão valorizado e estruturante como o da identidade. E que a vulnerabilização ela acontece quando a diferença ela é recebida como falta. Quando a abordagem, a vulnerabilidade, ela é negativa, a diferença ela entra em cena como algo pejorativo e até mesmo perigoso.
E o professor Bruno Leal, ele fala para a gente que é típico dos processos de vulnerabilização a apreensão dos indivíduos e grupos a partir do que lhes falta. As pessoas homossexuais, por exemplo, faltaria o sentido reprodutivo do sexo, o que as faria perversas. As mulheres faltariam as qualidades ativas e viris dos homens, o que as fariam histéricas. As pessoas negras faltariam racionalidade e competências intelectuais, o que as fariam presas a seus instintos naturais e selvagens, e assim por diante. Nesse assim por diante que o Bruno ele deixa não dito, a gente quer evidenciar também as pessoas indígenas e os povos tradicionais que são apreendidos por essa mesma concepção de falta semelhante à das pessoas pretas, através de uma cultura eurocêntrica, capitalista, branca e burguesa. E ainda, para a gente ampliar essa imagem nesse aspecto, é, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu investigo as vivências não monogâmicas, principalmente, né? Então, eu trago algumas perguntas para pensar um pouco nessa questão da falta e da exclusão, né? E então, as pessoas que vivenciam as não monogamias, as pessoas poliamorosas, qual seria a suposta falta que as marca em relação ao casamento monogâmico heterossexual, por exemplo? E aí a gente arriscaria afirmar que na cultura hegemônica e no verniz da instituição do casamento, a falta nas não monogamias e no poliamor, especificamente, é registrada pela maturidade e pelos atributos que a cercam, como a responsabilidade e a ética. E a ausência desses atributos fariam das pessoas não monogâmicas pessoas promíscuas. A gente pode cogitar isso porque as não monogamias elas vêm sendo chamadas ou adjetivadas, né, como não monogamias consensuais, né, ou poliamor especificamente. Isso acontece bastante na América do Norte, principalmente, onde ela é chamada também, onde o poliamor é chamado também de não monogamia responsável ou não monogamia ética, né? Então, algumas provocações, algumas questões que vêm desse tipo de nomeação, né? Para que se faz necessário que as não monogamias e o poliamor se postule dessa forma, né? Essas formas de adjetivação, elas estão respondendo a quê e a quem, né? E aí o Bruno Leal, ele segue dialogando com a gente, né? E aí no caso aqui, eu dialogando com ele, né? Apontando que nessas perspectivas, né? A questão é que a diferença, ao contrário dela configurar o aspecto singular como possibilidade da vida humana, ela é captada por estratégias complexas de saber-poder que elegem o diferente como pária. E partindo de uma concepção homogeneizante e homogeneizada, fazem com que um comportamento que seria singular ou próprio, ou uma necessidade de readaptabilidade física, por exemplo, sejam instituídas como diferenças inferiorizantes. O ponto aqui é que a vulnerabilidade ela é enquadrada nesses processos de falta, de subjugação, que condizem com a soberania de construções sociais normativas. A armadilha com relação à vulnerabilidade, ela se faz presente quando ela é capturada por essas estratégias de saber, de poder, e é feita matéria-prima para esses processos de vulnerabilização. E para iniciar os cuidados no estudo, na abordagem, no acolhimento das vulnerabilidades, né, o Bruno Leal ele faz um alerta nessa escrita dele, que é um capítulo de um livro, né, onde ele fala para a gente não tomar as vulnerabilidades como naturais, né? E aí a gente se coloca numa posição de atenção com esse alerta que ele faz, né? Só que o problema, ele parece se situar menos na vulnerabilidade ser recebida como algo natural, e nesse ponto é bastante importante que a gente leve em consideração a diferença que a gente fez antes entre vulnerabilidade e entre precariedade, né? Porque o problema parece mais estar no fato das vulnerabilidades elas serem naturalizadas como algo degradante, né? E esses são processos diferentes, são coisas distintas, né? Então,
nesse sentido, importa mais uma segunda sinalização, um segundo ponto que o Bruno traz, né, que volta a nossa atenção para as dinâmicas de poder e de valores morais e políticos que vão distribuindo humanidade, modos e condições de vida a partir de construções sociais normativas que conduzem a vulnerabilidade a uma especificidade de precariedade. E aí, o último apontamento desse primeiro eixo, né, a gente retoma o princípio, né, os atributos masculinos que eu trouxe lá no início, né, ou para pensar, né, melhor dizendo, para pensar o que tem de atributos masculinos, né, ou de uma lógica masculinista numa vulnerabilidade que é associada exclusivamente ao feminino, né? E, nesse sentido, acontece que a equação que vincula a vulnerabilidade exclusivamente à feminilidade traz nessa operação a fraqueza e a interdependência como suas componentes em uma conotação restritiva. E isso acontece devido aos valores de uma sociedade patriarcal que promove a ideia de força vitalícia e um culto ou uma crença na invulnerabilidade como forma de passar ileso pelas experiências da vida, uma espécie de asepsia e hipermeabilidade. E, bem, para a gente que trabalha, né, com a dimensão psíquica, a gente sabe que esses são modos de defesas estruturantes, né, que têm o seu valor de uma estruturação psíquica, por assim dizer, né. E aí agora eu vou passar para o terceiro eixo, só fazendo uma contextualização breve do segundo, né? Onde eu trago a proposta de pensar aí bastante com a Butler nesse trabalho, nesses trabalhos que ela faz e que ela escreve sobre a vulnerabilidade, a relacionalidade precária, a precarização da vida, né? Para pensar a vulnerabilidade numa constituição mútua, uma resistência, né? Então, não uma como uma concepção oposta da outra, né? Onde há uma não é possível haver outra, né? Mas pensar numa resistência que acontece a partir dessa sustentação e desse posicionamento de assumir a vulnerabilidade na sua singularidade são compartilhada. E aí, no terceiro eixo, é, eu fui pensando e trago para a gente conversar a relação da vulnerabilidade com os afetos, né? Com uma capacidade de se afetar, né? E aí aqui vou pensar principalmente com aquela teórica feminista que eu mencionei antes, que é a Erin Gilson, né? Então, congregar a vulnerabilidade, a resistência e o afeto pode ser recebido como ingenuidade a depender da aderência, mais ou menos consciente, ao imaginário sociocolonial patriarcal. Falar de afeto em conjunção com vulnerabilidade e resistência na sociedade capitalista ocidental marca uma posição contraproducente, em específico no sentido Foucaultiano. Portanto, um cenário de ação, de resposta e de atuação que se refere à apropriação dos próprios mecanismos de poder. Então, nesse sentido, a vulnerabilidade ela é invocada aqui como uma condição constitutiva, fundamental e compartilhada, uma forma de estar aberta para ser afetada e para afetar. O investimento que fazemos nesse eixo se vincula à aposta de que é justamente a afetação que gera a disposição para a ação. É sendo afetadas, portanto, sendo vulneráveis, que somos capazes de desenvolver uma miríade de movimentos de ação. A responsividade ética é acionada quando geramos a habilidade de responder com sensibilidade ao outro, a capacidade de responder bem à vulnerabilidade em nós e no outro. Responder bem, nesse sentido, não significa uma demarcação maniqueísta das ações. Na verdade, se trata de acessar e assimilar a complexidade da própria condição compartilhada de vulnerabilidade. Quando nós nos relacionamos,
somos vulneráveis. Isso quer dizer que estamos expostos à vulnerabilidade. E no sentido que estamos apostando, desenvolvendo aqui, também somos expostos à interdependência e à interconexão. Aspirar à autossuficiência faz com que a vulnerabilidade seja desvalorizada e a invulnerabilidade idealizada, gerando uma perspectiva que nega a dimensão positiva da interdependência e da interconexão. É por esse viés que a vulnerabilidade compreendida como condição ontológica humana possibilita o compartilhamento da responsabilidade por outros indivíduos que também são vulneráveis. Isto é, a tese da vulnerabilidade, ela oferece uma alternativa poderosa ao mítico sujeito liberal autônomo da retórica neoliberal. O valor da vulnerabilidade, compreendida então enquanto instância de afetação, está na capacidade do que ela gera de capturar as tensões e as complexidades relacionadas às questões de poder, de gênero e de sexualidade. Nesse sentido, a vulnerabilidade ela aponta para uma condição de abertura, de suscetibilidade e de receptividade em conjunto com uma condição de ambiguidade. E a vulnerabilidade, por sua vez, entendida como uma ausência de suscetibilidade e uma impermeabilidade, é uma forma de fechamento e uma forma de se isolar a si mesmo de tudo que pode afetar de maneiras imprevisíveis e desestabilizadoras. A ambiguidade, então, que entra em cena, ela ganha uma tonalidade outra, também positiva, que diverge do significado desqualificativo que lhe foi conferido pelas ciências duras ao longo dos últimos séculos, principalmente. E aqui eu faço uma referência ao Hillman, no texto Traição, onde ele diz para a gente de uma linguagem dúbia, de uma ambiguidade consciente, muito mais que uma ambivalência inconsciente. E aí eu emprego essa afirmação que o Hillman traz nesse texto no sentido de uma apropriação consciente da vulnerabilidade em vez do comando inconsciente dos processos de vulnerabilização. Portanto, de uma disposição em assumir e sustentar os afetos que são suscitados pela vulnerabilidade e de uma posição ambígua que surge quando passamos a resistir com a vulnerabilidade e não a ela. Isso demonstra que a vulnerabilidade ela é um tipo de relacionamento que pertence àquela região ambígua em que a receptividade e a responsividade não são claramente separáveis uma da outra e não são distinguidas como momentos separados em uma sequência. Na verdade, onde a receptividade e a capacidade de resposta, elas se tornam a base para mobilizar a vulnerabilidade em vez de se engajar na sua negação destrutiva. E aqui eu estou fazendo uma referência a Butler. Então, essa negação, ela faz referência a um desejo de controle total que é idealizado das situações, dos acontecimentos e das experiências. Isto é, ao desejo de controle de si e do outro que encerra as perspectivas de vida como se fossem cristalizadas e unívocas. O convite aqui, então, é para que, ao invés da gente imaginar a vulnerabilidade como uma resposta naturalizada à presença de uma posição antecedente de fraqueza, a gente possa compreendê-la de uma forma mais complexa, o que requer a incorporação de uma condição ambígua como uma potência que reconhece a possibilidade da existência mútua de agência e infração, de receptividade e afirmação, e de força e suscetibilidade ao mesmo tempo. Assim, a vulnerabilidade, em consonância a essa disposição aos afetos, ela indica uma zona em que as antigas dicotomias e binarismos, tão bem delineados e substanciados principalmente aos longos do século XVIII a XX, não servem mais como única base de sustentação aos diversos modos de vida possíveis e existentes na sociedade contemporânea. A pós-modernidade,
como confluência de tempos e espaços, torna possível questionar as narrativas dominantes, ao contrário de reforçar a questão da identidade que deseja igualar diferentes sujeitos num determinado modelo. Nesse sentido, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontadas por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis. Aqui eu estou fazendo uma referência a um teórico dos estudos culturais críticos, né, que é o Stuart Hall. Então, desse modo, a vulnerabilidade colocada em pauta aparece como potencial para encontros que são capazes de gerar ações conjuntas, de formar alianças e de criar redes de apoio. Ao problematizar a questão da vulnerabilidade em relação à liberdade, Butler afirma que a liberdade somente pode ser exercida se o suporte oferecido for suficiente para o exercício dessa liberdade, e que nenhum indivíduo se move sem um ambiente de apoio, seja esse ambiente com manifestações mais explícitas ou menos explícitas. Portanto, a tese da vulnerabilidade, isto é, a vulnerabilidade compreendida como condição compartilhada, pode ser usada para desenvolver um modelo de cidadania baseado na interdependência, na empatia e um primeiro plano de obrigações sociais éticas para com as outras pessoas. Aqui eu estou fazendo referência a alguns estudiosos da tese da vulnerabilidade, das temáticas de vulnerabilidade, e aí eles usam essa expressão, modelo de cidadania, né? E no lugar dessa expressão, eu faço uma opção por exercício de cidadania na tentativa de escapar do uso que a palavra modelo exerce na política de identidades, que a gente não pode negligenciar, serve como um aparato muito importante de afirmação na luta de direitos, por políticas públicas, né, para as minorias. Aqui a gente utiliza a minoria no sentido deleuziano, né, então a gente está falando não no sentido estatístico, né, só que essas mesmas identidades, essas mesmas políticas de identidade, né, ao mesmo tempo, elas produzem estigmas através dos quais se espera que os indivíduos respondam exclusivamente a uma maneira padronizada e permitida para o grupo ao qual ela pertence ou deveria pertencer. E aí, finalizando, faço uma referência ao Preciado, nas crônicas, né, de uma crônica que ele escreve no Apartamento em Urano, onde ele fala que se trata, né, e aqui a gente forma uma aliança para dizer que tudo isso que a gente está dizendo, né, se trata, no final das contas, de erotizar a vida cotidiana, deslocando o desejo que foi capturado pelo capital, pela nação ou pela guerra, para voltar a distribuí-lo no tempo e no espaço para tudo e para todos. Então, se trata de responder à vulnerabilidade de forma a recepcionar os afetos das suas tonalidades mais variadas, cuja resposta ela passa a ser envolvida não por uma necessidade moral, mas por uma necessidade que é vital. Então, a vulnerabilidade, como essa capacidade de ser afetada, de afetar as outras pessoas, ela é central, que é estar vivo, né? E aqui, é, voltando, né, para o nosso Ouroboros, para o início, né, com a imagem do planeta danificado que a Ana Tizing traz, né? Então, é central para estar vivo no planeta danificado. E, e aí eu encerro, passando para o Gustavo e agora aguardando o nosso momento de conversa e agradecendo a escuta de vocês. Obrigada, Camila. Que maravilhoso ver sua perspectiva sobre a vulnerabilidade aplicada na nossa sociedade, né? Mas acho que a gente depois discute mais. Então, Gustavo, vamos lá. Vamos lá. É, Gente, então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho pensado. E aí eu vou ler alguns trechos para vocês, bem curtinhos, de um texto, me pautando pelo que
as colegas estão propondo aqui, né? Feminismo é para quem? E também no que a Camila aportou para a gente para complexificar um pouco essa conversa e arejar também, abrir a nossa cabeça um pouco com essa questão da vulnerabilidade, né? Eu vou trazer alguns autores, mas de uma forma um pouquinho mais clássica. Toda citação é política, né, gente? Então, assim, as minhas escolhas, tudo que eu faço é muito político, né? E eu gosto de ter isso muito vivo, né? Não sei se vocês conhecem os panos subversivos de uma moça do Rio Grande do Sul, tão maravilhosa, acabei de comprar um monte. E um dos panos subversivos fala que ecologia sem luta de classes é jardinagem. E é um pouco isso, né? Então, primeira coisa, para eu dialogar com essa história da vulnerabilidade, eu só consigo dialogar por meio do Nietzsche, né? Acho que Nietzsche é um autor fundamental para a psicologia complexa e para a psicologia analítica. Eu sinto muito que nas nossas formações a gente não tenha seminários de Nietzsche. Faz quase 2 anos que eu participo de um grupo de estudos na psicologia clínica sobre Nietzsche, com a Isadora Petri, que é uma pessoa excepcional, né? Filósofa e psicanalista e doutora em Nietzsche. Procurem-na, porque ela tem um livro chamado Afetos em Mosaico, é sensacional. E o Nietzsche foi a pessoa, eu não sei se todo mundo sabe disso, porque eu só descobri isso ano passado, né, na minha ignorância. Foi o Nietzsche que propôs o termo psicologia profunda, né? Esse termo não existia antes de Nietzsche. E o Nietzsche foi o cara que no século XIX ele perguntou para a Europa quem são vocês, né? Quem somos nós? E dentre todas as perguntas que vêm desse questionamento, ele, em certa altura da genealogia da moral, ele se pergunta por que que a gente tem consciência, né? E ele vai dizer assim, olha, a gente tem consciência porque nós somos frágeis, né? A gente tem consciência, e por que que ele vai se perguntar isso quando ele está se indagando sobre o ser humano, né? Porque não, a gente não precisa da consciência do tipo humana para viver, né? Vocês veem cachorros, pássaros, gatos, células, plantas, não têm consciência do tipo humana e vivem muito bem, obrigado, né? Nascem, vivem, morrem e não há nenhum problema com isso. Então, assim, para que consciência, né? Desse tipo que nós temos? E o Nietzsche vai falar, olha, é porque nós somos frágeis. A consciência, ela é a possibilidade de nós formarmos vínculos entre nós do modo como nós formamos, e é assim que a gente sobrevive, senão a gente morre, né? Todo mundo, eu acredito que estejamos a maioria entre psicólogos ou analistas ou psicanalistas, e a gente sabe, né? Você deixa um bebê humano solto por aí, ele morre, né? Ao contrário de bebês de outras espécies. Então, vulnerabilidade e consciência são termos profundamente ligados, né? Nós precisamos, quando a Camila fala que a vulnerabilidade é constitutiva, exato, né? A nossa consciência é constitutiva de nós e a nossa consciência, segundo Nietzsche, né, que acho uma hipótese interessante, ela deriva dessa nossa necessidade de formar vínculos para que nós sobrevivamos. Por que que isso tem me interessado? Isso tem me interessado porque eu tenho a impressão que nós estamos nos movendo nas discussões de gênero. Nós passamos muitas décadas nas questões de gênero fazendo debates epistemológicos, né? Debates epistemológicos são os debates da ordem da produção do conhecimento, né? Como a maioria de vocês pode imaginar, né? Debates epistemológicos são aqueles nos quais as perguntas que emergem têm a ver com como nós nos conhecemos, como nós conhecemos o mundo e como nós nos reconhecemos, né? Os debates epistemológicos são aqueles que tentam posicionar o sujeito,
porque o sujeito é o sujeito do conhecimento, ele não é qualquer sujeito. O problema é que o debate epistemológico, e acho que os autores do campo do gênero têm percebido isso, e isso eu estou achando muito interessante. O debate epistemológico, ele parte de um ocultamento de algo um pouco mais profundo, né? E nós estamos começando a olhar para este mais profundo. Porque o debate epistemológico ele é atravessado por algo que já está levemente mais claro, né? Nós aqui estamos numa maioria de pessoas que provavelmente se identificam como brancas, né? Eu vou chutar isso, mas é o que eu estou imaginando, porque em geral é assim. Nos meios da psicologia, a psicologia tende a ser um campo de conhecimento bastante burguês, né? E a produção de conhecimento e o debate epistemológico, ele é atravessado pela branquitude, né? Uma das dimensões da branquitude, eu gosto muito porque as pessoas indígenas e as pessoas negras, elas nos interrogaram muito assertivamente para que nós pudéssemos refletir sobre a nossa branquitude, né? E uma das questões dessa branquitude europeia que nós herdamos da violência que nos colonizou é essa tendência de nós formularmos universais e de nós darmos as coisas como certas, né? Isso é típico da branquitude, né? A ausência da dúvida, porque às pessoas brancas sempre foi dada a garantia de uma certa dignidade, né? Mesmo as pessoas brancas que questionam, que resistem, que se posicionam contra a branquitude, naturalmente diferenciando branquitude de brancura, né? A gente não está falando sobre um fenótipo, né? Sobre uma tonalidade de pele, a gente está falando sobre um sistema de poder, né? E nesse efeito que a branquitude produz, de dar as coisas como certas, nós que no mínimo temos passabilidade como pessoas brancas e no mínimo fomos socializados como pessoas brancas e, portanto, recebemos privilégios da branquitude, nós damos como certos que a gente sabe o que é ser humano e a gente sabe o que é um ser vivo. Portanto, nós sabemos o que é o ser. E aí o debate epistemológico começa com essas certezas dadas, né? O que é o ser, o que é o mundo, quem são os vivos, quem são os mortos. Ainda bem que nós estamos nos movendo, fazendo um movimento que se parece um pouco com o que Nietzsche fez, mas se parece um pouco com o que muitos pensadores indígenas e pensadores negros fazem, que é de promover uma fricção ontológica e não epistemológica, né? Da gente tirar do lugar que nós sabemos quem nós somos. A gente nem percebe que a gente faz isso. Mas para discutir homem, mulher, masculino e feminino, a gente tem que ter como dado que a gente já sabe o que é um ser humano. E precisou existir um Frantz Fanon para dizer que a pessoa preta não é tratada como um ser humano, ela entra numa ordem ontológica de uma animalização, né? Porque nós, independente de nossa posição política, tínhamos uma imensa dificuldade de perceber esse dado que é uma certa obviedade de como o sistema produz a violência sobre os corpos negros. Acontece que embora nós tenhamos tido o privilégio de ser interrogados pelas pessoas negras e indígenas a respeito das fricções ontológicas, a gente está só agora
levando isso para o feminismo e para o gênero. Então, eu acho muito interessante que a pergunta orientadora desse projeto das apotecárias seja: feminismo é para quem? Porque ele guarda uma outra pergunta que é: quem somos nós? Né? Quem somos nós que estamos interrogando para quem é o feminismo? Quem foram as pessoas que fizeram os primeiros movimentos feministas? O que aconteceu nos por volta de 150 anos, tira ou põe mais 10 ou 20 anos, o que aconteceu nos 150 anos do feminismo? Quem foram as pessoas que interrogaram o feminismo? Como as feministas de uma época responderam? O que que isso produziu? O que que isso produziu nas pessoas e na humanidade das pessoas? Essas pessoas que vieram depois se tratavam dos mesmos seres ou não? Os seres de 2025 dialogam com quais seres de 1890 ou de 1920? Bom, daí me interessa a gente olhar para autores que, de uma forma talvez muito preliminar, nos abrem para fazer essa fricção ontológica. E aí eu vou ler trechos bem curtinhos do ensaio que se chama Não se nasce mulher, da Monique Wittig, publicado em 1981. Ela fala assim: uma abordagem feminista materialista da opressão da mulher destrói a ideia de que mulheres sejam um grupo natural, um grupo racial de tipo especial, um grupo percebido como natural, um grupo de homens com corpos considerados materialmente específicos. O que a análise alcança no nível das ideias, a prática torna realidade no nível dos fatos. A própria existência da sociedade lésbica destrói o fato social artificial que constitui as mulheres como grupo natural. Uma sociedade lésbica revela pragmaticamente que a separação dos homens, da qual a mulher foi objeto, é política e demonstra que fomos reconstruídas ideologicamente como pertencentes a um grupo natural. No caso das mulheres, a ideologia vai longe, uma vez que tanto nosso corpo como nossa mente são produtos dessa manipulação. Em nosso corpo e em nossa mente, fomos obrigadas a corresponder, característica por característica, à ideia de natureza estabelecida para nós. Fomos desvirtuadas a tal ponto que nosso corpo deformado é o que eles chamam de natural. É o que deve existir como tal diante da opressão. Desvirtuadas a tal ponto que, no fim, a opressão parece consequência dessa natureza em nós mesmas. Uma natureza que é apenas uma ideia. O que uma análise materialista faz por meio do raciocínio, uma sociedade lésbica alcança pela prática. Além de não haver um grupo natural classificado como mulheres, nós lésbicas somos prova viva disso. Nós também questionamos a mulher como indivíduo, pois para nós, assim como para Simone de Beauvoir, a mulher não passa de um mito. Ela disse: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Só um comentário. Muitas pessoas não sabem interpretar Simone de Beauvoir. Então eu fico muito feliz que a Monique Wittig aqui traga um trecho um pouco maior que esclarece ou escurece algo muito interessante. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Página 9 do Segundo Sexo. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Eu vou repetir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário
entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Aí eu vou ler só mais 2 parágrafos para vocês, para a gente ter tempo de discutir. É somente, é nossa e somente nossa a tarefa histórica de definir em termos materialistas o que chamamos de opressão, para deixar claro que as mulheres são uma classe, o que equivale a dizer que tanto mulher quanto homem são categorias políticas e econômicas, não categorias eternas. Nossa luta visa suprimir os homens enquanto classe por meio de uma luta não genocida, mas política. Quando a classe homem desaparecer, as mulheres como classe também desaparecerão, pois não há escravo sem senhor. Nossa primeira tarefa, ao que parece, é fazer sempre uma distinção completa entre as mulheres, a classe dentro da qual lutamos, e a mulher, o mito, pois a mulher não existe para nós. É apenas uma formação imaginária, enquanto as mulheres são produto de uma relação social. Sentimos isso nitidamente quando recusamos em todo lugar o rótulo de movimento de libertação da mulher. Além disso, temos de destruir o mito dentro e fora de nós mesmas. Mulher não é cada uma de nós, mas sim a formação política e ideológica que nega mulheres, o produto de uma relação de exploração. A mulher, no singular, existe para nos confundir, para ocultar a realidade das mulheres, no plural. Para tomar consciência de que somos uma classe e nos tornamos uma classe, temos primeiramente de matar o mito da mulher, incluindo seus aspectos mais sedutores. Mas isso não quer dizer que seja preciso nos suprimirmos como indivíduos para nos tornarmos uma classe. Como ninguém pode ser reduzido à sua opressão, vemos-nos confrontadas com a necessidade histórica de nos constituirmos como sujeitos individuais de nossa história. Acredito que essas tentativas de criar novas definições de mulher floresçam justamente por isso. O que está em jogo é tanto uma definição de indivíduo como uma definição de classe. Pois, uma vez que se reconhece a opressão, é preciso conhecer e experimentar o fato de que é possível se constituir como sujeito, contrário de objeto de opressão, que é possível se tornar alguém apesar da opressão, que cada pessoa tem sua própria identidade. Não há luta possível para pessoas destituídas de identidade e sem motivação interna para lutar. Pois, ainda que só seja possível lutar com outras pessoas, primeiramente eu luto por mim mesma. E aí ela termina assim: destruir a mulher não significa que tenhamos o objetivo, tudo, menos a destruição física, de destruir o lesbianismo simultaneamente às categorias do sexo. Porque o lesbianismo oferece temporariamente a única forma social em que podemos viver de modo livre. Lésbica é o único conceito que conheço que está além das categorias do sexo, homem e mulher. Porque o sujeito em questão, a lésbica, não é uma mulher, seja em termos econômicos, seja em termos políticos ou ideológicos. Pois o que faz da mulher mulher é a relação social específica a um homem, uma relação a qual chamamos anteriormente de servidão, uma relação que implica obrigação pessoal e física, assim como obrigação econômica, a residência forçada, a corveia doméstica, deveres conjugais, produção ilimitada de filhos, etc. Uma relação da qual as lésbicas fogem pela recusa de se tornarem ou permanecerem heterossexuais. Somos foragidas de nossa classe, da mesma forma que os escravos fugidos norte-americanos quando escapavam da escravidão e se tornavam livres. Para nós, essa é uma necessidade absoluta.
Nossa sobrevivência exige que usemos toda a nossa força para contribuir com a destruição da classe das mulheres, na qual os homens se apropriam das mulheres. Só podemos conquistar isso destruindo a heterossexualidade como sistema social fundado na opressão das mulheres pelos homens e que produz a doutrina da diferença entre os sexos para justificar esta opressão. Isso é a Monique Wittig, na minha singela opinião, abrindo aí uma fissura para que a gente, um texto de 81, né, gente? Para que a gente tente superar algumas categorias e promover um debate de quais mundos a gente deseja criar, compartilhar, produzir, para além dessa premissa de que nós já sabemos quem nós somos, né? Nós ainda estamos criando, né, quem nós somos e os nossos mundos e o que que a gente pode compartilhar e o que que a gente não pode. Agora, usar essas categorias para definir movimentos políticos, para entender a relação entre as pessoas, na minha visão, é um debate que já se esgotou, né? A minha proposta de debate, pensando em feminismo para quem, né? Nós que pensamos, talvez a vulnerabilidade seja mesmo dos únicos traços que a gente possa conferir alguma universalidade no sentido de tentar entender o que que a gente compartilha como seres, né? Mas talvez todas essas outras categorias já esteja na hora de nós, como estudantes de gênero, que nós possamos de algum modo superá-las, né? A minha provocação é nesse sentido. Obrigado, gente. Obrigada, Gustavo, pela provocação também, né? E agora eu vou abrir para perguntas e discussões para a gente aproveitar mais os nossos convidados. Vamos lá? Quem quiser, pode ir levantando as mãozinhas. Cris. Olá, boa tarde mais uma vez, principalmente para quem não estava aqui nessezinho, quase boa noite já, né? É, queria pensar nesse movimento, né? Não sei se é exatamente essa palavra, queer brasileiro, né? Porque a gente tem notícias desse movimento mais, né, ao norte, aí temos algumas notícias desse movimento, né, em países, né, de língua espanhola, Colômbia tem, né, várias questões nesse sentido. E no Brasil, assim, a gente tem uma característica própria desse movimento, a gente tem. Como é, como é que você vê isso? A internet da Cris tá travando um pouquinho e eu não sei exatamente para quem ela fez a pergunta, mas talvez para os dois, né? Se quiserem responder sobre esse queer e A características questão, brasileiras, né? a questão do queer é muito interessante, né? Porque queer foi uma palavra subvertida, né? Uma palavra que vem da língua inglesa, ela foi subvertida. Ela também foi latinizada, né? Como C-U-I-R, né? Queer. Eu acho que o Preciado entende muito bem no jogo de palavras que ele faz quando as pessoas gostam de pensar no queer ou como estranho, ou como excêntrico, ou como o texto de 1919 do Freud, que é o infamiliar, o estranho, né, o inquietante. E o Preciado, de repente, ele vai lá e ele coloca a palavra monstro, né? Provavelmente inspirado pela Virginie Despentes, quando ela escreve a teoria King Kong,
E ela fala, eu sou o King Kong, né? Eu sou a feia, eu sou a gorda, eu sou a abusada, eu sou a indesejada, né? Ou seja, eu sou o monstro, né? Acho que existem particularidades, né? Tem pessoas que traduzem queer como bicha, né? O Pedro Lemebel, no Chile, ele vai chamar de bicha, né? Ele vai, pelo menos nas traduções que chegam ao Brasil, né? Chega como bicha. E, e, e a escrita do Pedro Lemebel é muito interessante, né? Agora, a gente precisa entender que isso não é uma boa frase. Eu acho assim, é interessante que a gente observe que tem uma intenção na palavra queer de desestabilizar a questão das identidades, né? Vamos lembrar sempre que os movimentos queer, eles têm um desejo, um objetivo final pós-identitário, né? Como objetivos parciais, o reconhecimento dessa identidade homem branco heterossexual como a primeira identidade privilegiada nas relações, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala de queer como um fenômeno atribuído a certas pessoas, ou como uma identidade em si mesma, porque talvez seja mais interessante olhar para queer como um movimento, né? Movimento nesse sentido, né, de pessoas que se movem no sentido da desestabilização das identidades, na superação justamente desse sujeito do conhecimento, né? Que é assim, falar que você é queer é falar que você não se reconhece com a linguagem que está dada, né? A heterossexualidade, e é a heterossexualidade branca, burguesa, não é qualquer heterossexualidade, mas esse sistema heterossexual, branco, normativo, burguês, ele oferece uma linguagem e nos coloniza com uma linguagem que não nos descreve. E aí a gente tem que fazer todo um movimento de tentar se despir dessa linguagem, mas obviamente a gente passa por um momento de profundo analfabetismo. E aí a gente tem esse estado queerístico, né, de não se saber, né? Essa é a questão epistemológica, né? Eu não sei, né? A questão do conhecimento e poder se voltar para quem eu sou, quem são os outros, em qual mundo eu estou, quais são os outros mundos, né? Acho que eu consigo contribuir a partir dessa perspectiva. Cris, pode, Luna. Vou entrar um pouquinho para dialogar contigo. Acho que retomando um pouco, na verdade, atualizando para a gente, assim, eu não pude estar nos dois primeiros encontros de forma síncrona, né? Mas eu assisti as gravações, terminei de assistir hoje o finalzinho da última conversa, né, do segundo encontro. Então, só para trazer com a gente aqui, que a Carmen não pôde estar hoje, né? Mas trazer a belíssima aula que ela deu, e eu disse isso para ela, né, em privado, então vou reconhecer aqui publicamente também. Uma das melhores aulas, né, numa linguagem psicológica da história do feminismo, assim, em 30 minutos, né? Foi excepcional. Mas só recuperar isso porque ela trouxe, ela não entrou nas teorias queer exatamente, né? Que aí, como o Gustavo tá trazendo para a gente, é, tem esse jogo, né, de uma afirmação e de um posicionamento. Então, as teorias queers, elas também têm várias problematizações, vários problemas com os feminismos, com as teorias feministas também, né? Mas se eu entendi o que tu... Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu acho que pelo menos tá ok. Para mim tá aparecendo uma mensagem de instabilidade.
Tu trouxe a questão do queer, é, com Q e o queer com C, né? Se eu entendi um pouco da pergunta, assim, que tu trouxe também, né? E da perspectiva de onde eu vejo, né, a gente pode pensar numa questão teórica, né, e numa questão de praxis também semelhante aos próprios estudos coloniais, né, por exemplo, né, quando a gente pensa nos estudos pós-coloniais, a gente tem aí uma posição, né, que demarca, que situa, né, uma historicidade, um lugar geográfico, uma cultura, né, uh, e aí a gente tem os estudos decoloniais e, né, principalmente os estudos anticontracoloniais, né, que situam de outro modo, né, trazem outras epistemologias, outros saberes, né. Então, principalmente eu vejo a diferença entre o queer com C e o queer com Q, né, como um modo de situar as nossas vivências no sul global, né. Então, tem toda essa historicidade que o Gustavo estava trazendo para a gente das teorias queer, né, enquanto uma espécie de transformação ou de apropriação do próprio termo, né, que passou de algo que era degradante, né, estigmatizante, né, para uma potencialização, um reconhecimento, uma afirmação desses modos de vida, né, e só que isso marca uma diferença também com as nossas existências no Brasil, com as nossas existências na América do Sul, né, com as nossas existências dos países que são tidos aí como países desenvolvidos ou países ricos, como a gente quiser chamar, né? Então eu vejo a principal demarcação nesses nomes como sendo essa, né? Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Ah, a Santina também tem. Quer ir antes? Vou. É, assim, primeiro agradecer, né? É sempre muito gostoso estar com vocês. E especialmente os convidados de hoje, eu tenho um carinho profundo. Amo demais, de paixão, os dois. E Camila, eu acompanho, e nossos corpos ainda não se encontraram, né? De se tocar. E a gente está se devendo isso, porque a gente se conheceu, virtualmente. E a gente já tem alguns anos aí de caminhada de encontros. Mas, enfim, eu queria falar justamente desse ponto do corpo, porque hoje pela manhã a gente estava nos juntamos para um grupo de estudo que é com a Helena Vieira, e foi incrível. A gente estava falando uma parte do Disforia Mundi, onde a gente estava falando da Covid, do quanto que esse corpo disfórica, essa Preciado faz essa convocação, que o mundo, né, o mundo hoje é em disforia, né, e que isso está com uma perspectiva boa da coisa, para caber mais corpos, né, mais corpos fora das normas. E eu assisti, fiquei muito impactada com a performance que você fez, Camila. E fiquei muito emocionada, e a emoção vem agora à tona, assim, de ter visto assim, né? O seu corpo na rua, o seu corpo se expressando de uma forma tão profunda, e eu senti assim muita dor, como eu sinto agora, né? Dolorosamente lindo aquela expressão. Então, eu fiquei pensando nisso, trazendo um pouquinho também, né? Fazendo um balaio, que também eu vi Cris, né? E trazendo o queer e o queer. E na contrapartida da decolonialidade, quando a gente fala de corpo-território, e de perguntar mesmo, assim, né? Como é que tá? Como é que tá? Como é Camila? Né? E se Gustavo depois quiser dar uma pontinha do que Camila falar, eu acho que eu vou agradecer muito. Eu vou falar como a Mayra falou, quando
Não sei, Luna, acho que foi você que perguntou para ela, né? Quando ganha esse toque de uma pessoalidade, né? As palavras, mais especificamente, elas somem, né? Faltam palavras. E principalmente vindo da Érica, porque realmente a gente partilha um tanto no departamento e eu partilho da emocionalidade que toca sempre quando ela se expressa, assim, né? Eu me sinto muito contagiada nesse sentido, né? E eu não sei, na verdade, se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu vou dizer assim, acho que mais, talvez um pouco contextualizar é, também esse encontro que a gente teve hoje com a Helena, né, de manhã, que eu acho que é muito disso que a gente está conversando aqui agora, né? E a gente já conversou sobre isso em outros momentos também, né? Que é pensar o queer, e como a Helena estava falando hoje de manhã, né? A dissidência que somos todos, né? Cada um na sua singularidade, nesses lugares de vulnerabilidade, que é, né, a imagem que a gente está usando aqui para expressar, enfim, o termo que a gente está usando aqui para expressar, mas as feridas também a gente pode dizer desse lugar, né? Então, a singularidade desses lugares, né? E aí, relacionando isso com o trabalho da performance, e é, é um processo, essa coisa do corpo, né? Porque é diferente, muito embora, desde onde eu vejo, ou pelo menos desde as alianças que eu venho formando assim na academia, né, eu vejo outros modos de atuação possíveis na academia também, né? Isso vem acontecendo, vem se fortalecendo também, e eu acho que a gente também estando aqui diz um tanto desses modos, né? Mas ainda assim é interessante quando a gente vivencia esses processos e se expõe, né, com eles, no corpo encarnado, assim, né? Então, esse lugar da exposição também, né, dessas vulnerabilidades, ou o fato do quanto a gente é mobilizado e convocada a se expressar e a se expor nesse espaço de troca, né, que a gente está construindo, tanto no departamento quanto aqui com as apotecárias, né, também. E, bem, tem um coletivo dessas mulheres fodásticas que está surgindo aí, o coletivo feminista, né, da psicologia profunda. Muitas de vocês, né, estão aí na frente dele. É, então, o que eu posso dizer é que me relacionar, né, com o barro, que foi esse processo, né, de ir sentindo essa textura, né, de ir experimentando essa textura, né, ver como, como cola no corpo, como desliza, né, e as inspirações que também teóricas, né, mas uma teoria que pensa muito junto com as vivências e com a prática mesmo, né, que foram as epistemologias feministas, e também pensadoras como a Karen Barad, por exemplo, que vai pensar a questão das ecologias também, Donna Haraway, né? Essa relação, essas alianças entre espécies companheiras, vidas humanas e vidas não humanas. Então, na performance especificamente foi desse lugar, né? E foi um trabalho desenvolvido ao longo desse semestre, né? Essa experimentação e esse teste, né? E apresentado nos encerramentos das atividades do semestre. Então, a gente tem aí um contexto também com a PL, né, da devastação, a gente tem perfuramento de petróleo na Amazônia, né, então teve muitos desses acontecimentos, assim, que foram me mobilizando, né, nessa experimentação, nessa criação. Acho que isso, Erika, não sei se foi por aí que tu perguntou. Santina está perguntando se tem algum registro filmado dessa performance, se você gostaria, né, de Uhum. compartilhar isso também.
Tem as fotos, né, Santina, principalmente, que no momento da apresentação principal, de encerramento do coletivo, ele foi registrado para fotos como foto performance depois, né, para ser exposto, e fio e vídeos, né, no caso, tem alguns bem curtinhos que o pessoal foi gravando e aí depois me compartilhou, né, em uma outra apresentação que eu fiz, né, e aí, claro, também posso compartilhar. Gustavo quer comentar também? Acho que a gente pode seguir pelo Tá, adiantado da hora. tá. Então, Santina tem uma pergunta, né? Quero agradecer a fala dos dois, né? Nossa, muito obrigada, Camila, por essa questão da vulnerabilidade que você trouxe, né? Acho que de fato ajuda a gente a desliteralizar, desnaturalizar uma série de coisas, né? Minha pergunta é para você, Gustavo, que eu também agradeço a fala, né? Você fez uma provocação aí que eu gostei, né? Que tem a ver com o convite do encontro de hoje. O feminismo é para quem? Mas, inevitavelmente, você pelo menos provocou isso em mim, a gente pensar quem é que está fazendo essa pergunta, né? E aí, quando eu ouço falar de feminismo e dessas categorias universais, é impossível eu não, assim, perguntar para você, que é analista também, né? E outros aqui que quiserem debater isso, como é que a gente pensa, né, a permanência dessa categoria no campo junguiano em termos teóricos? Não só em termos assim de produção científica, mas também de trabalho clínico ou terapêutico em qualquer contexto. De Queria te qual ouvir um pouco sobre categoria? isso. A categoria feminino, né, que Ah, também é trabalhada e apresentada o tempo todo como um universal, absolutamente assim naturalizado, atemporal, né? olha, é, eu Desculpa se eu tenho. estiver escapando do que você apresentou, mas me remeteu a essa questão. Não, acho que não, né? Eu bato um bumbo faz alguns anos já da mesma coisa e algumas pessoas me ouvem, outras não, algumas dialogam comigo, independente de concordar ou discordar, outras não. Que é assim, feminino para mim, para o meu gosto, para o que eu já estudei do campo de gênero, para o que eu já vivi em coletivos feministas, com amigas, amigos, amigues feministas. Feminino, para mim, é referente à mulher e masculino é referente a homem. Para mim, começa e termina aí. Eu acho que todo o resto que se faz com isso tem a ver, na minha visão, por que que eu não apoio toda uma tentativa de você fazer uma validação de uma categoria da ordem do mundo das ideias, né, que não é materialista. Porque eu acho que isso serve ao patriarcado. Você dizer que existe um feminino que não é adjetivo de mulher e existe um masculino que não é adjetivo de homem, para mim é você manter as coisas no nível do abstrato, e o nível do abstrato, ele só serve à opressão, né? Porque a gente começa a inverter as questões de causa, efeito, finalidade, sincronicidade, como se elas se originassem de uma substância abstrata, que seria esse feminino e esse masculino, e aí ferrou com as nossas lutas, né? Porque se elas não se originam numa questão histórica, social, política e, portanto, econômica, não tem possibilidade de mudança, né? A mudança só existe se o feminino e o masculino são produzidos historicamente na cultura, né? Com isso, eu não pretendo negar uma dimensão arquetípica das coisas. Não se trata disso. Se trata da gente ter um pouco mais de rigor, rigor de pensamento, porque acho que às vezes as pessoas acham que o pensamento não tem eros, que o pensamento não tem alma, né? E ao contrário, né? Como diria Nietzsche, de novo, né? Acho que nos falta estudar Nietzsche, a razão é a maior dos afetos, né?
Então, vejam, não se trata de negar que exista o arquetípico, mas se trata de a gente poder entender o que é o arquetípico, né? E da gente não se deixar iludir pelas seduções do patriarcado, que são profundamente bem elaboradas. A gente não está no buraco que a gente está à toa. A gente está no buraco que a gente está porque nós temos adversários que produzem um sistema de opressão elaboradíssimo e que às vezes é muito confortável ficar nele. E aí eu vou compartilhar algo que a minha experiência e o meu estudo, as minhas vivências e os meus encontros me levaram para esse lugar em que eu já não me digo mais homem, porque eu fui entendendo também que não tem diferença entre homem e homem hétero. É a mesma coisa, né? Um homem é hétero, porque quando a gente fala homem e alguém se diz homem, a gente está falando de alguém que recebe um conjunto de privilégios que eu não tive, que os anos de bullying que eu passei, de humilhação que eu passei, de ofensas que eu passei, não correspondem aos privilégios que um homem recebe. O que não quer dizer que eu não tenha passabilidade como homem, né? Então, se eu fico de boca calada, né? Se eu não falo nada, se eu uso certas roupas, eu tenho uma certa passabilidade que me garantem privilégios, óbvio. Que, por exemplo, uma pessoa identificada como mulher não consegue ter essa passabilidade. Mas precisa ser posicionado como passabilidade, né? Porque eu sofri violências que homens não sofrem, né? Então, quando alguém atribui masculino a mim, isso me incomoda profundamente, porque eu não recebi boa parte desses privilégios e quando recebi, recebi pela metade e fui cobrado e questionado por eles depois. Tudo isso dentro de um processo histórico e cultural, né? Então, não sei se eu respondo o que você está me provocando, mas eu tenho visto e vivido meio por aí essas questões. Responde sim. Agradeço, Feliz. Muito obrigada, viu? Eu queria fazer uma pergunta rapidinha também, no sentido desse mesmo que a gente está conversando aqui, que na opinião de vocês, né? O quanto que vocês consideram que ainda é, sim, muito importante a gente estar discutindo isso de feminino e masculino dentro da psicologia analítica, ou é uma questão superada, que é só uma questão também de se atualizar, né? Como que vocês veem essa necessidade de continuar debatendo isso? Não é superado, bem categoricamente, né? Vide a gente está aqui conversando sobre isso, vide a gente precisar e sentir essa necessidade de formar coletivos para dizer sobre isso, né? Então, eu não vejo como superado, vide os vários episódios que acontecem institucional ou não institucionalmente, né? É, você perguntou sobre as categorias de gênero, né? Mas tu me remeteu imediatamente à mensagem que eu li hoje no Rubicão. Acho que algumas pessoas aqui, né, estão no grupo que foi do evento que teve da psicanálise, se eu não me engano, né, e uma psicanalista francesa que estava no evento aqui no Brasil, né, se expressou a partir de todas essas categorias hegemônicas, né, como se isso dissesse respeito, e é a ortodoxia psicanalítica e é a ortodoxia da psicologia analítica também, né? Então a gente ainda tem a força dessas expressões, né? Isso em relação a gênero, isso em relação à sexualidade, isso em relação à classe social, isso em relação à racialização, né? Então entra nessas intersecções. Eu concordo que não está superado, me sinto muito representado pelo que a Camila trouxe.
eu adicionaria que talvez nós devêssemos nos perguntar quais condições nós precisamos reunir para superar esse ponto, né? Quando eu trago a questão da gente buscar mover o debate das perguntas epistemológicas para as perguntas ontológicas, é porque eu acho que isso é uma das coisas que nós podemos fazer que nos ajudará a superar este tipo de debate, né? Agora, é claro que não é um debate somente das ideias, esse é um debate dos afetos, né? A gente tem uma história em que as identidades elas nos ajudaram a existir e talvez apenas pelas identidades nós pudemos sobreviver, né? Essa é a história das mulheres que tem esse incômodo quando a gente questiona a categoria mulher. Essa é a história das pessoas gays, essa é a história das pessoas lésbicas, que também tem esse incômodo quando a gente questiona a categoria gay, a categoria lésbica. Essa é a história das pessoas trans, né? Ah, por isso que, assim, a questão de ordem epistemológica, a questão que me interessa é principalmente desestabilizar a identidade homem branco hétero. Essa é a principal desestabilização que não se implementa de fato, né? Que a gente precisa insistir nisso, né? Nós somos os chatos, né? Nós somos os incômodos, nós somos os pentelhos, nós somos os xiitas radicais, etc, etc. Mas nós precisamos insistir nisso. Mas acho que a pergunta precisa girar em torno de quais condições nós podemos reunir para superar esse essa insistência numa teorização de um masculino feminino da ordem do abstrato, da ordem do ideal, da ordem do não material. Bárbara, tem tempo para mais uma pergunta, Acho que convidados? a perguntar, porque eu sei que extrapolamos, né? Mas podemos? 5 minutos, mais. É abuso dos nossos palestrantes. Só mais uma pergunta. É que eu fui ouvindo, né? E acho que eu fiquei muito, assim, tentando, né, de alguma forma, assim, estabelecer um diálogo e até a partir da pergunta da Luna, da pergunta da própria Santina, essa possibilidade, né, da gente, ao mesmo tempo, ao fazer uma pergunta, né, a gente expor a nossa materialidade, né, no sentido de quem pergunta, de alguma forma está começando, né, a desestabilizar as categorias, os contextos, né, e se coloca em xeque também, se coloca em questionamento, né. Então, a gente ter deflagrado essa pergunta, né, vai trazendo uma série de questionamentos quando a gente se implica, né, de alguma forma. Eu fiquei me perguntando a prática clínica, né, muito também, né, assim, tanto que eu senti, né, por exemplo, do questionamento do Preciado, né, no seu O Moço que Vos Fala, né, quando a gente começa a ouvir, né, como a Camila muito bem disse, né, a coisa do prestar atenção, né, e de se vulnerabilizar, né? Mas não no sentido de como a coisa foi construída, mas no sentido de abertura, no sentido de troca, no sentido de se colocar em relação, a gente também, de alguma forma, se altera, né? E a gente também, de alguma forma, é deslocado do nosso lugar de certeza para ir para um lugar de incerteza, né? E acho que a gente pode fazer isso quando a gente vai questionar a categoria de gênero, ou questionar a própria, né? Que eu acho que é um privilégio poder questionar a própria categoria de gênero, falar de um pressuposto de privilégio, mas também de um lugar do psicólogo, né? Da psicóloga, de escuta analítica, de quem está ali para ouvir, para prestar atenção, e a partir de que pressuposto, de que lugar está ouvindo. É, então, assim, vocês veem isso na prática de vocês? Vocês acham que esse é um campo também de até de experiências, né, que de alguma forma trazem para o debate?
Porque eu vejo pouco, né, a gente trazendo um pouco a prática clínica e às vezes eu me sinto um pouco implicada, né, assim, a coisa do... Mas eu tenho essa prática, né, e acho que todos nós aqui, a maior parte de nós, pelo menos os palestrantes também tem, e se vocês veem isso Olha, também no fazer. Bárbara, eu acho assim, eu acho que a gente discute pouco, talvez a gente faça poucos fóruns de prática clínica. E as pessoas, infelizmente, a gente não se questiona as coisas, né? Por exemplo, o que é uma clínica? O que que constitui clínica, né? Isso é um debate muito interessante. Agora, eu preciso sair realmente, então eu vou falar bem rapidinho. Na minha visão, Jung, volume 16.2, Psicologia da Transferência. A transferência é o alfa e o ômega do método analítico, né? Transferência é um campo que se institui e se sustenta na medida em que existe uma analista ali, né? Essa analista, ela é um ser, de alguma ordem. Então, a questão única da prática clínica, acho que as pessoas entendem pouco quando Jung falava que um analista precisa ser culto, né? E quando a gente fala culto, a gente tem que perguntar o que está sendo cultivado. Desde que eu comecei a minha empreitada nos estudos de gênero, isso foi em 2017, mais ou menos, todos os meus analisandos trazem questões de masculino, feminino, machismo, racismo, ou seja, a escuta se transformou, né? Eu me transformei. Se eu me transformo, o campo transferencial que eu ofereço se transforma. O que eu dou conta de sustentar são outras questões. Ah, o infinitesimal sobre o qual eu decido intervir é outro, né? Então, o que a gente faz aqui transforma a minha prática clínica e eu suspeito que transforma a de todos vocês. Então, a gente pode até fazer um outro fórum para discutir do que se trata clínica. Agora, o nosso fazer é um ser, não é um fazer. Então, a nossa preocupação tem que ser com quem nós somos, porque é isso que vai proporcionar o nosso fazer. E é isso que vai transformar a nossa prática clínica. Muito obrigada, Gustavo. Entendo que você precisa sair, né? É, Não sei se Camila quer comentar também, né? Mas acho que em respeito ao tempo, precisamos encerrar. E aí, não sei, né? Se o Gustavo precisar sair e a gente quiser ouvir a Não, deixa a Camila, Camila falar, pelo amor de Deus. isso. Se eu precisar sair, eu saio. Então, eu Eu não aproveitei para tenho, já te agradecer, caso você precisa sair. não tenho muito mais a dizer, não faço ressonância aí com as palavras do Gustavo, ênfase na escuta, né, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, né, uma sensibilização em relação a essas vivências, é, que, claro, demandam é, estudo, né, o que o Gustavo trouxe como culto, né, demanda um debruçamento sobre processos históricos, sobre processos culturais, né, mas a escuta como a nossa principal ferramenta clínica em relação a todas as vivências, né. Quando eu comecei a escutar a Bárbara, o que me veio foi um encontro com o Daniel Iago, que estava aqui mais cedo, né, e e aí fizeram uma pergunta para ele de alguma fala que ele estava fazendo, alguma conversa que ele estava tendo num outro espaço, né, sobre como atender, né, pessoas não cisgêneras, né, não heterossexuais, né, que técnicas utilizar, né, e aí ele responde dizendo, bem, quais você usa para atender uma pessoa cis e uma pessoa hétero, né, quais são as técnicas que a gente usa, né, então é esse lugar da escuta, principalmente, né? Então, faço ênfase no Gustavo com isso. E agradeço também, pessoal, a conversa, Luna, Bárbara, Cris, as manas da Apotecárias, pela recepção, pelo espaço.
E Gustavo, companheiro nessa conversa. Eu que agradeço, Camila, Luna, Bárbara, Cássia. Obrigado, gente, todo mundo. Cris. Obrigada, gente. Agradeço profundamente, né? E gostaria muito de reforçar que eu acho que é sempre uma aula, né? Muito culta, mas também muito sensível. Eu fico muito feliz dos nossos encontros promoverem tanta sensibilidade, assim, né? Como a Camila também trouxe de sermos afetados e de afetarmos, né? Me realiza muito ver que nossos encontros também são tão sensíveis e espero que vocês também se sintam assim, né? Mas para mim é um valor muito legal esse que a gente está construindo junto também. Então é isso, gente. Muito obrigada e continuamos nos encontrando mais pra frente também. Bom?